Tudo bem, meus amigos? Eu sempre tive a ideia de entrevistar um amigo nosso que é médico, um amigo de infância, uma pessoa fantástica, e nunca deu. Ontem, sábado, eu tive a oportunidade de encontrar com ele aqui em casa. Ele veio aqui em casa, uma passagem rápida, e eu não resisti e falei para ele: hoje nós vamos gravar. Hoje nós vamos gravar porque não teria outra oportunidade. Então a gravação foi feita de forma precária, com o meu celular, sem o recurso do áudio, sem absolutamente nada. Por quê? Porque não dava tempo e não tinha condição para montar tudo isso na última hora. Teria que montar o estúdiozinho com todas as parafernálias, os vídeos. Eu teria que ter os dois celulares que eu poderia usar para fazer as edições, mas não. Foi tudo de sopetão, as perguntas foram formuladas na hora e ele respondeu do jeito que deu e de uma forma fantástica. O som também não ficou perfeito, porque nós não usamos o microfone, aquele microfonezinho caprichado, que eu podia até ter usado, que eu tenho aqui, mas foi tão rápida a coisa que eu resolvi fazer a gravação pelo celular e pronto. Porque era uma entrevista que eu buscava faz tempo com o Serjão, chamo de Serjão, né, doutor Sérgio Salomão, que é um baita médico, formado em Ribeirão Preto, a faculdade da USP, é uma pessoa estudiosa, um cara que cuida de criança em UTI, né, a chamada neonatologia, né, é um pediatra. E o cara é fantástico, a experiência de como médico, é um cara formado há mais de 40 anos. Então, eu não podia perder essa oportunidade, tá? Considerando o assunto fundamental que é a medicina, a gente tem que levar sempre a sério esse assunto. Então eu fiz a entrevista, perguntei, ele respondeu, eu perguntei em off para ele e gravei a resposta. E agora montei esse vídeo com a sequência das respostas para poder a coisa ficar mais ou menos, tá? Então a entrevista não é ao vivo, foi gravada e vocês vão desculpar uma série de falhas de vídeo, de áudio, mas é o que deu para fazer. Na hora H, só isso que deu para fazer, tá bom? Então, agradeço muito e vamos à entrevista para a gente poder começar a ouvir a cabeça desse homem aí que é fantástico. Vamos começar pela apresentação que o Sérgio vai fazer. Eu não consigo chamar ele de doutor Sérgio, é difícil, já falei para ele me chamar de Rui também, porque nós somos conhecidos desde moleque, para não ficar com desculpe, frescura aqui. Mas o doutor Sérgio vai fazer então a apresentação rápida e aí voltamos para as primeiras perguntas para ele. Olá, amigos. Eu sou o Dr. Sérgio Salomão, sou médico pediatra e neonatologista. Para quem não sabe, a neonatologia é a parte da medicina que cuida dos bebês recém-nascidos, de qualquer tamanho, prematuros ou não prematuros. E estamos aí para bater um papo com vocês. Bem, um homem formado em medicina, hoje com uma vida reconhecidamente tranquila, uma pessoa já muito conhecida no seu ramo, mexe com criancinha, né, na UTI, é uma profissão que o cara precisa ter muito conhecimento, né, não é fácil a vida de um médico, mas não foi fácil para ele chegar onde chegou não, gente. Conheço a vida do Sérgio, moramos juntos, pertos, né, um do outro ali na chamada querida Vila Formosa, nossa querida Vila Formosa, de muita saudade, mas as dificuldades eram muito grandes, tanto para minha família como para dele, né? E a história dele é muito bonita, viu, gente? Muito bonita. Então ouçam com atenção, porque dá gosto da gente ver um ser humano sair da onde saiu e chegar onde chegou com muita força, com estudo, com honestidade, né? Que é uma coisa que o Brasil precisa muito, honestidade. Então, vamos ouvir o que o Sérgio fala a respeito da vida dele. De uma família humilde, uma família sem muitos recursos. Tive uma infância muito pobre, mas também muito digna. Meu pai era porteiro de uma loja que nem existe mais, uma loja famosa na época. Eu sou formado há quase 40 anos, há 38 anos sou formado. E
Na época, quando criança, veio essa ideia que não foi instituída por ninguém, saiu de mim mesmo, a ideia de se tornar um médico, de ser médico. Aquela pergunta que fazem para as crianças, o que você vai ser quando crescer, e eu decidi que eu queria ser médico. No início a coisa foi tranquila, porque acharam bonito uma criança de 5 anos, 6 anos falando que queria ser médico, mas aí foi evoluindo e a ideia não saiu da minha cabeça. Aí quando eu cheguei lá para os meus 15, 16 anos, meu pai começou a perceber que a coisa estava perigosa, porque ele nunca teria condições de pagar uma faculdade. Então, mas a ideia não saía da minha cabeça. Aos 14 anos eu consegui meu primeiro emprego de engraxate, eu fui engraxar sapatos. Aos 15 eu entrei no Banco do Brasil e saí depois, aos 17, 18 anos, para prestar vestibular. E eu me dediquei tanto aos estudos, eu cheguei a fazer 2 cursinhos. Um eu ganhei bolsa, o outro eu paguei antecipadamente com o dinheiro que eu ganhei do Banco do Brasil. Eu paguei à vista o cursinho, isso me deu 50% de desconto. E aí eu estudei de manhã em um, à tarde eu ganhei bolsa, fui para outro para fazer uma revisão, prestei o vestibular e na minha cabeça eu tinha que passar numa escola pública, porque eu não teria outra condição. Então na minha cabeça estava muito definido isso, meu foco é de escola pública, eu precisava de uma escola pública. Eu prestei 4 faculdades, 2 particulares e 2 públicas. A FUVEST, pública, a Unesp, que é a Estadual Paulista, também pública, prestei a Santa Casa de Medicina e a Unisa, que é Santo Amaro. Eu fui reprovado nas 2 particulares, na Unisa e em Santo Amaro, na Unisa e na Santa Casa, e passei nas 2 públicas, na USP e na Unesp. Aí eu desisti da Unesp e me formei na USP de Ribeirão Preto. Muita determinação para isso, mas na minha cabeça não tinha outra, não existia alternativa para mim. Eu tinha que fazer e fui lá e fiz. Bem, o Sérgio, o doutor Sérgio, ele é um pediatra que acabou se especializando em neonatologia, cuida das crianças e tal. Então deixa ele explicar direitinho como é essa profissão maravilhosa de médico nessa especialidade, para todo mundo saber e entender qual a função que ele exerce com tranquilidade. Eu, após a formatura, eu fiz residência na própria escola, na Universidade de São Paulo, lá em Ribeirão Preto. Fiz 2 anos de pediatria. Depois eu já vim para São Paulo e comecei a trabalhar. Inicialmente como pediatra de pronto atendimento. Depois eu comecei a minha carreira na área da neonatologia, na UTI neonatal. E aí segui o UTI neonatal por todo esse tempo, até mais ou menos meados de 95, porque eu me formei em 86, né? Quase 10 anos depois, eu vi uma entrada para home care. E aí eu comecei a fazer home care, que são fazer visitas domiciliares de pacientes que estão internados em sua casa. Tipo assim, uma criança que ela tem um quadro crônico e vai precisar de um respirador para o resto da vida, então o convênio leva a criança para casa e ela fica internada na casa com uma UTI montada dentro da casa dela, com profissionais, auxiliar de enfermagem 24 horas, visita de médico, visita de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo. Este é o famoso home care. E eu aí comecei a gostar dessa modalidade e comecei a caminhar para esse lado. Antes do home care eu tive consultório também, mas eu nunca gostei muito de consultório por achar muito parado. Eu sou um pouco mais dinâmico, eu gosto de um pouco mais de adrenalina. Então eu acabei largando o consultório e me dediquei exclusivamente a home care e a UTI, que são as áreas que eu mais gosto. Eu fiz também curso de homeopatia, utilizei homeopatia no consultório por muito tempo. Até hoje eu gosto muito de homeopatia, acho muito válido a homeopatia, mas agora eu tenho mais me direcionado mais à área de UTI e de pediatria, especialmente em home care. Meus amigos, daqui para frente a coisa começa a esquentar um pouco, porque eu vou pegar no pé dele e vou perguntar algumas coisas meio polêmicas, né? A gente tem visto um problema sério no mundo e no Brasil principalmente. No mundo já a coisa melhorou bastante, mas no Brasil ainda tem muito isso de não falar sobre esse assunto, vacina. As pessoas são proibidas de falar, as redes sociais costumam tolher, não deixar falar, mas eu acho que é um grande erro, porque falando sobre o tema é que a gente consegue conscientizar as pessoas a respeito do assunto.
Tem se falado muito em vacina depois do advento Covid, porque hoje já se questiona no mundo inteiro e no Brasil também a utilidade dessa vacina da Covid, né? Se foi boa, se foi ruim. Muita gente achando que, além de não ter resolvido o problema, ela está causando problemas aí, efeitos colaterais gravíssimos. Mas é evidente que ainda não tem prova de nada, isso está sendo estudado, né? Mas aí, quando você vê um problema com a vacina da Covid, você começa a questionar as outras vacinas também. E isso é que é o grande problema, né? Os pais deixarem de vacinar as crianças em algumas vacinas importantes, de repente, isso por causa da questão do eventual fracasso dessa vacina da Covid, que, aliás, lamentavelmente ainda é obrigatória no Brasil. Então, nós vamos conversar com o Sérgio, vamos explicar, perguntar para ele, perguntamos para ele se o que ele acha das vacinas, principalmente. Depois ele vai falar especificamente, no outro vídeo, ele vai falar sobre a vacina da Covid. Mas nós perguntamos para ele o que ele acha das vacinas, qual é a ideia dele sobre vacina, se vacina é bom, se vacina não é bom. E aí ele respondeu, como sempre, com a sua sabedoria e com a cabeça no lugar, que lhe é peculiar. Tá bom? Vamos Bom, ouvir. quanto à questão pandemia, antes eu vou falar alguma coisa filosófica sobre isso. Evidentemente, ninguém pode achar que a Covid foi uma coisa boa. Né? Claro que não. A Covid foi um monstro que destruiu milhares de pessoas, tirou a vida de milhares de pessoas, um vírus terrível. Mas eu costumo ver o copo sempre meio cheio ao invés de meio vazio. A Covid trouxe também um progresso de 10 anos, nós temos saltos de 10 anos. Por exemplo, hoje nós temos audiências online, nós temos teleconsultas online, nós temos as coisas que você teria que ir até o local protocolar, você pode mandar por e-mail por causa da pandemia. Cursos online, antes eram todos presenciais. Tudo isso foi graças à pandemia. Agora, falando da área médica, eu nem vou entrar em assunto de política, porque o médico tem que se posicionar como médico, não pode se posicionar como um político. A política parte, cada um tem sua opinião, eu não vou entrar nesse mérito. Agora, e também não vou demonizar medicamentos. Né? A vacina foi feita a toque de caixa. Tudo tem efeito colateral na medicina. Um AS, uma dipirona, tem efeito colateral. E eu aprendi também que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Se você toma uma gota de dipirona, é diferente de você tomar 1.500 gotas de dipirona. 1.500 gotas de dipirona pode ser útil ou 1.500 gotas de dipirona pode ser veneno. Então, eu não vou entrar na polêmica do que é bom e do que é ruim. Não sou contra a vacina, acho interessantíssimas vacinas, já bem estudadas, já bem caracterizadas, são ótimas. As vacinas do calendário, no meu caso o calendário infantil, são vacinas adequadas e disponibilizadas pela população com grande êxito na prevenção de doenças. A vacina de Covid, especialmente, eu creio que teve um grande benefício porque houve uma diminuição a posteriori dos casos de Covid. Pode ser também resistência populacional. A população ficou resistente ao vírus e naturalmente criou-se uma imunidade natural. Mas pode ser também devido à vacina. Agora, a vacina é um preparado de laboratório. Se tem efeito colateral, pode ser que tenha. O remédio também é um preparado que pode ter efeito colateral. Na época, falaram da ivermectina, da cloroquina, não é minha área, eu não... A ivermectina a gente dá receita, né? Que é o famoso remédio de piolho e de outras coisas. A cloroquina eu nunca receitei, que é mais usada para a área de reumática. Mas eu nem posso entrar no mérito se a ivermectina e a cloroquina é boa ou não. Eu acho assim, naquela hora, naquele momento, eu como médico, não tinha escolha, a gente não conhecia o vírus, a gente não sabia do que estava acontecendo. Então você usava o remédio off-label. E se eu tivesse um paciente e falassem para mim, olha, use ivermectina, eu usasse e ele sarou, por que eu vou demonizar a ivermectina? Sarou, não sei se é dela, mas o que interessa é o resultado. O importante é o paciente estar bem. Agora, se foi a ivermectina, se foi a vacina, se foi a própria resistência dele,
pouco importa para mim. Eu acho que o que vale é o bem-estar do paciente. Meus amigos, eu continuei falando sobre a questão das vacinas, porque é realmente um assunto muito interessante. E eu perguntei ao Sérgio o que, que ele acha da obrigatoriedade das vacinas em geral. Se é normal a obrigatoriedade, se não é, se deveria deixar a critério dos pais. Ele dá uma explicação muito interessante, porque em alguns países do mundo os pais têm o direito de dar ou não dar vacina aos seus filhos e de escolher as vacinas que são mais importantes para dar. Não há obrigatoriedade em alguns países de você vacinar a criança. É isso que a gente perguntou para o Sérgio. O que, que ele acha disso e qual a ideia que os pais devem levar em consideração nesses casos. Vamos ver. Nessa questão, que também não deixa de ser uma questão polêmica, eu acho que depende da cultura do país. Um país de primeiro mundo, eu acho que não tem problema você deixar a vacina a nível de não obrigatoriedade, a nível dos pais decidirem se deve dar vacina ou não para a criança. Num país de primeiro mundo, onde existe uma população com um nível alto de raciocínio, um nível alto de conhecimento, de sabedoria. Eu lembro um caso de um amigo meu que foi para a Suíça e lá na Suíça tinha uma catraca no metrô que era livre. A pessoa podia passar e entrar. Aí ele perguntou para a pessoa do guichê o que aquela catraca era. Ela falou assim, aquela catraca é para a pessoa que não tem condição. Ela pode entrar, passar e entrar no metrô e ir embora. Ele falou, mas e se uma pessoa que tem condição passar por ali? Aí a pessoa olhou para ele e falou, fez uma cara assim de mal entendido. Por que uma pessoa faria isso? Ou seja, na cultura dos suíços, não cabe um negócio desse. A mesma coisa, sei lá, que a gente, sei lá, sair com agasalho num calor de 40 graus. Então, para eles não tinha nenhum tipo de sentido. Agora, para uma população que não é esclarecida, talvez como a nossa, a cultura é de passar por ali. Então, depende muito do país. No nosso país, se tirar a obrigatoriedade, ninguém vai dar vacina e as doenças vão se propagar. Talvez numa Suíça, numa Inglaterra, nos Estados Unidos, mesmo tirando a obrigatoriedade, as pessoas continuarão dando vacina. É a minha opinião. Bem, em seguida, eu pergunto para o Sérgio quais as vacinas que ele acha que tem que ser obrigatórias. E arremato e pergunto se as vacinas da Covid, a vacina da Covid também deveria ser obrigatória. Veja a resposta dele. Quanto à obrigatoriedade, as crianças, após o nascimento, tomam muitas vacinas mesmo. Mas acredito que a obrigatoriedade é mais aquelas tradicionais, com 2, 4, 6 meses, a tríplice, depois o reforço, e aquelas que vêm até 1 ano e 3 meses. Depois, as outras não são assim obrigatórias, aquelas que você não pode frequentar a escola, não pode sair do país. Então, existe uma porcentagem restrita de vacinas obrigatórias. E as outras fazem parte do calendário, mas eu creio que não são obrigatórias. Aí precisa ver uma discussão um pouco também polêmica. Por exemplo, a vacina contra a meningite é uma doença que pode matar, que pode deixar sequelas graves. Então, se você não der, com medo de uma outra complicação, e a criança pegar meningite, porque meningite existe mesmo, e aí é um problema sério. A vacina de BCG, aquela intradérmica que dá logo ao nascimento, aquela vacina ela não previne tuberculose, mas ela previne de formas graves de tuberculose. Tuberculose renal, tuberculose meningite por tuberculose, uma tuberculose mais grave. E tuberculose, embora não tenha tanto diagnóstico, é extremamente disseminada no nosso meio. Se você não der uma vacina dessa e a criança pegar, você pode ter um trauma de consciência depois, mais tarde. Quanto ao autismo, eu não sei se existem muitos casos de diagnóstico ou existem muitos diagnósticos mal feitos. Veja, minha mãe era professora. Com 4 anos eu sabia ler e escrever. Aos 4 anos. Eu fui para a escola com 6 anos alfabetizado. A professora ensinava a fazer bolinha, letra A. Então isso aí para mim era desinteressante. Eu não tinha
interesse em fazer bolinha, eu poderia ser classificado como autista, como transtorno de déficit de atenção. Então eu acho que existe um excesso no diagnóstico de autismo, não efetivamente. Quanto a vacina causar o autismo, precisa ter um grande número de pessoas, precisa ter um estudo maior. Não é um estudo com 100, com 50 pessoas, um estudo com milhares de pessoas confirmando isso aí. Certamente, se tiver essa confirmação, vai haver mudanças no programa. É o que eu acho. É uma questão muito difícil. Eu não tenho filho, então eu não sou a pessoa talvez mais indicada para falar. Mas quem tem um filho, é difícil de você falar, não, essa vacina eu não vou dar. Quanto à Covid, é uma doença que aconteceu, passou. Eu não sei se a Covid é uma vacina que deve ser incluída num programa como obrigatória. É uma vacina, na minha opinião, opcional. Quem quiser tomar, toma. Eu tomei minhas doses lá, não completas, tomei 2 ou 3 doses. Não tomei mais. Se tiver necessidade, de repente aparece uma nova pandemia, uma nova epidemia, eu vejo que aumentou os casos. Se eu me interessar por tomar, eu vou lá e tomo. Então, não sei se eu classificaria a Covid como obrigatória hoje em dia. Para mim, a Covid passou, foi uma pandemia, resolveu. Hoje funciona como uma gripe comum. A gente vê vários casos positivos de Covid e sem sintomas hoje em dia. Foi a vacina que fez isso? Provavelmente, mas não sei se foi ou se foi a própria resistência populacional que houve. Né? Meus amigos, a entrevista está indo muito bem, mas vou fazer uma pergunta interessante para o Serjão, que foi a seguinte. Quando começou a pandemia, 2020, eu me lembro que aquelas reportagens tenebrosas que passavam na televisão sobre as mortes lá, principalmente lá na Itália, na Europa em geral, eles mostravam aquele monte de caminhão de defuntos saindo e aquilo atemorizou todo mundo, né? Isso foi eu acho que foi um crime que fizeram com o nosso país, com o nosso mundo, vamos dizer assim. E eu me lembro que quando começou isso tudo, eu li uma reportagem num jornal estrangeiro, e eu não me lembro agora se foi um jornal italiano, espanhol, que publicou um fato muito interessante que me fez mudar, inclusive, a minha situação de saúde. Eles fizeram uma reportagem dizendo que os cadáveres que foram autopsiados lá na época da Covid indicaram que todos eles tinham deficiência de vitamina D. Então, quando eu percebi isso, o que eu fiz? Eu comecei a suplementar minha vitamina D porque eu tenho uma vitamina D muito baixa. Os meus filhos também têm, acho que a questão aí é genética. Posso tomar o sol que for, que não adianta, que não sobe praticamente nada. Então, eu comecei a suplementar a vitamina D. E a partir do momento que eu comecei a suplementar, eu atingi 60, 70 de vitamina D, que é um dado bem acima da média, do normal que a medicina aponta, como 30, 40, 40, né? Eu até atingi 60, 70. E eu passei a Covid inteira sem pegar. Parei de pegar gripe, que eu pegava muita gripe antigamente, nunca mais eu tive gripe. Então, para mim, a vitamina D foi um santo remédio. E a gente lê muito sobre isso, a vitamina D, os médicos especialistas falam muito sobre vitamina D. Então eu quis perguntar isso para o Sérgio, né? Porque ele é um médico que lida muito com criança, com todas essas anomalias aí que advêm aí da nossa defesa do organismo, né? Então, eu fiz a pergunta para ele sobre a vitamina D. Vamos ver o que ele responde. Esse é um dado que precisa ser catalogado e precisa ser estudado, porque vários colegas, eles acham que a gente está assim, endeusando a vitamina D. Eu não acho. Eu acho a vitamina D um hormônio, um hormônio importantíssimo. Ela não é nem vitamina, para mim ela é um hormônio fundamental na estabilização do corpo humano, na parte bioquímica do corpo humano. E eu percebi em mim
que a minha vitamina D antes, que era abaixo de 40, eu tinha muito mais suscetibilidade a doenças do que agora, que está em torno de 60, 70. Eu suplemento vitamina D, oriento os meus pacientes a suplementarem vitamina D e não duvido que as mortes, as maiores causas, não causa, mas as pessoas que morreram de Covid, a maioria delas estavam com vitamina D baixa. A vitamina D confere imunidade, sim. Embora alguns não acreditem, eu acredito que confere. Então eu acho que esse é um dado que precisa ser estudado e é interessante colocar isso, que a vitamina D poderia fazer parte de uma prevenção de uma Covid. Eu acho isso válido, sim. Eu suplemento vitamina D e oriento a todos suplementarem. Olha, gente, um dos grandes problemas da medicina atual, eu sou leigo, acho, e tenho visto e estudado bastante sobre isso, é a questão da interação medicamentosa. Eu acho que é fundamental para o médico conhecer o paciente. É o mínimo, né, que o médico tem que saber sobre o paciente que ele está tratando. E eu percebo que alguns médicos, é claro que não todos, mas uma boa parte dos médicos, ela negligencia um pouco isso. Eu me lembro que eu fui a um médico há uns anos atrás e ele me perguntou o que eu tinha, eu contei para ele o que eu tinha. E ele me passou um remédio, não me perguntou mais nada. Eu falei, não, só toma esse remédio tal, que vai resolver o seu problema tal. Eu peguei, fui para casa tal, comprei, passei na farmácia, comprei o remédio, levei para casa. Quando eu cheguei em casa, abri o remédio e fui ler a bula. Dizem, né, dizem as más línguas que a gente não deve ler a bula, senão a gente não toma remédio nenhum, né? Mas é importante para mim, é importante ler a bula para ver o que já falam sobre aquele remédio. Eu peguei a bula e na bula constava o seguinte: não ministrar em paciente diabético. E eu sou diabético. Aí eu fiquei imaginando, peraí, o cara não me perguntou nada, ele não me perguntou se eu tinha diabetes, ou se eu tinha alguma doença, ou se eu. Ele não perguntou a minha vida como paciente. Ele não sabia de nada, ele não sabe os problemas que eu tenho, ele não sabia os remédios que eu tomava na época, inclusive, ele não me perguntou. Ele nem me perguntou, olha, se tu toma remédio, toma algum remédio? Eu ia dizer, eu tomo remédio para diabetes. Então eu fiquei revoltado com essa conduta desse médico, claro, nunca mais fui, nunca mais indiquei esse médico, mas comecei a perceber que é um problema, já aconteceu o caso com a minha esposa, com a Débora, dos médicos, de um médico fazer exatamente isso, dar o remédio para ela e depois, sem perguntar, sem nada, deu o remédio. Então, eu fiz essa pergunta para o Sérgio, o que ele acha disso? Como é que o médico tem que se comportar? Do que a gente pode esperar de um médico quando você vai fazer uma consulta, né? Para ele poder elucidar isso com tranquilidade. Vamos ver Esse problema, se você me permite, eu vou ter que remontar lá atrás, nos tempos de faculdade. Eu me formei, fiz faculdade nos anos 80, uma época muito boa. Eu digo que eu sou de uma geração privilegiada, nós somos, né? Uma geração que não conheceu e conheceu a tecnologia. Na minha época não tinha internet, não tinha Google, não tinha celular, não tinha nada disso. A gente tinha que ir na biblioteca estudar, tinha que comprar livro, tinha que ler livro, tinha que interagir com o paciente. Eu lembro que um médico, professor meu, colocou o esteto no peito do paciente, sem colocar no ouvido, só deixou ele aqui no pescoço e colocou lá. Eu olhei e falei, o que será que ele está querendo? Está maluco? Aí ele, no movimento que o esteto fazia, de acordo com a batida do coração do paciente, ele sabia o que estava acontecendo na vida daquele paciente. Pela interação, pela sabedoria dele, pela experiência, não precisava nem da tecnologia para fazer um diagnóstico. Não estou dizendo que isso é o ideal. Claro que a tecnologia é uma coisa útil e importante. Hoje você faz uma tomografia que você fica sabendo tudo que está acontecendo lá dentro do paciente. Ótimo. Mas você precisa saber por que você está pedindo aquela tomografia. Porque senão ele vem com uma dor de cabeça, você pede tomografia do peito, da barriga, da cabeça, do pé, do joelho, certamente você vai chegar num lugar, mas você gastou um dinheirão para chegar numa enxaqueca, vamos dizer assim. Então você pode usar a tecnologia, mas você precisa saber por que você está usando aquela tecnologia. Você tem que ter um roteiro, você tem que ter uma relação. E essa interação médico-paciente está ficando cada vez mais débil por causa da tecnologia. Então a tendência a você cometer esse tipo de erro é piorar, porque a formação está investindo mais na tecnologia e menos na relação médico-paciente.
O SUS é um absurdo, muita gente, então não dá para fazer isso. Mas num caráter particular, você precisa conversar com o paciente, você precisa saber, entender. Não é possível você... Se ele não falar para você, você não vai saber que ele é diabético. E você pode dar um remédio que o diabético não pode usar. Isso é muito comum. E é uma doença das mais comuns e está cheio de contraindicação de remédio que o diabético não pode usar. Se você não conversar com o seu paciente, perder um tempo ali, querendo saber quem é a pessoa que está aqui, eu via isso muito em homeopatia, meu professor de homeopatia perguntava, na hora que ele fazia entrevista para a gente, quem passou por aqui? Para dar o remédio homeopático, você precisa entender quem passou por aqui. Porque a homeopatia trata o doente e não a doença. Então foi muito bom o meu aprendizado de homeopatia, porque eu aprendi a tratar os doentes. Então, infelizmente, eu acho que isso deve piorar pelo apoio tecnológico que a gente deposita total confiança e esquece o paciente. Meus amigos, eu tentei segurar o Serjão, mas não teve jeito. Ele tinha outros compromissos, estava com muita pressa. Eu ainda consegui alguns minutos a mais aí, mas infelizmente não teve jeito. Mas eu vou prometer para vocês que nós vamos fazer uma entrevista completa com ele, um podcast aí bem legal, para poder a gente fazer todas as perguntas que eu tinha para fazer para ele, um monte de perguntas. Mas deu para entender, deu para dar uma avant-première do que vai ser um podcast com o Serjão. Se Deus quiser, vai ser um negócio bem legal, tá? Então, gente, eu vou passar a palavra para ele poder se despedir. E vou me despedir de vocês também, agradecendo a audiência de todos, pedindo aí para o pessoal deixar um like para nós aí, e para poder a gente crescer um pouquinho de seguidores, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Foi um prazer, meu nobre amigo Dr. Rui, grande desembargador, aposentado, meu amigo de infância, né? Rui, se preferir. Foi um prazer, uma honra estar aqui. Fico muito engrandecido pelo convite. Espero voltar outras vezes. Assim, sempre que precisar, eu estarei à disposição. E um abraço a todos os telespectadores, aos ouvintes. E espero ter contribuído para ajudar alguma coisa aí com vocês.